Tava na musiquinha animada aí. Tá. Sempre começa com uma musiquinha pra entrar no ritmo, quebrar o clima. Fica ótimo. Vou botar o meu fone aqui, tá? E Dani? Tudo bom? Ouve? Tu me escuta bem? Te ouço também. Tá. Beleza. A imagem tá legal. Legal. Então vamos lá, Dani. Começando a minha 8ª live, né? Tô fazendo uma sequência de 10 lives nessa quarentena. Eu assisti? E aí, hoje é com a Dani, direto de São Paulo, né? Verdade. Entrou aí a família tá entrando, minha sogra, tia Tere, Minha mãe. tua mãe, André, o Júlio. É isso aí. Que E bom. hoje a gente vai trazer o Alquimista do Paulo Coelho, né, Dani? Sim. E para começar, eu sempre peço para os meus convidados se apresentarem, né? Então diz aí quem que é a Dani, quem é a Dani. Tá. Então, eu moro em São Paulo há 10 anos. Antes eu morei em Floripa, mas sou gaúcha, de Caxias do Sul. Aqui em São Paulo eu tenho um emprego regular, digamos assim, né? Eu tenho emprego formal, trabalho numa empresa que presta serviços de arquitetura e decoração para obras comerciais e corporativas principalmente. Então a gente faz muito escritório, muita obra de grande porte. E aí eu fico bem envolvida entre decoração, escritório de arquitetura, um pouco de obra também. Que é bem legal, é bem desafiador, não é o meu sonho. E aí eu já estou entrando um pouquinho no conceito do livro do Paulo Coelho. Do livro. A gente já está fazendo essa transmissão pelo meu canal CryptoXX, que esse sim é o meu projeto. Esse é o meu projeto particular que eu comecei no início do ano, que curiosamente não tem nada a ver com decoração. Mas o que aconteceu? Tenho 2 irmãs, uma é a Andrea, que mora em Floripa, e a outra é a Manu, que mora nos Estados Unidos. Eu sempre conto essa história para as pessoas entenderem de onde veio e o meu interesse. E o meu cunhado dos Estados Unidos, ele há muito tempo fala de Bitcoin e criptomoedas. E no começo me gerava uma curiosidade, assim, tá, mas o que é? Que mercado é esse? Como funciona? Ganha dinheiro, não ganha dinheiro? É investimento, não é investimento? E aí ele foi sanando as minhas dúvidas e a gente começou a investir em criptomoedas. Eu e as minhas irmãs. E eu percebi que é um assunto ainda que é muito novidade para esse mercado. As pessoas falam bastante já em educação financeira, mas o mercado de cripto eu acho que ainda faltava informação de uma forma mais fácil de entender. E foi aí que eu criei o meu perfil, porque eu acho que não sou uma especialista e isso eu acho que é um ponto positivo, ou seja, não precisa ser uma especialista para entender do mercado. É claro que a gente precisa conhecer, saber o que está investindo, saber dos riscos para tomar a decisão. Mas o pouco que eu acho que eu já posso contribuir muito com as pessoas. Então o cripto é de criptomoedas e XX do cromossomo feminino, porque foi uma bandeira que eu levantei. O meu perfil não é excludente, mas eu gostaria muito de trazer mais mulheres para essa conversa. Por isso que eu fiz um nome amigável assim ao público feminino. Então é legal, isso. Dani. E cortou um pouquinho aqui, Dani. Falou alguma coisa? Não, tô te esperando. Não, eu ia falar para ti por que né, tu deu uma série de livros, né, pra gente verificar qual se encaixava mais nessa. E tinha um que era o Segredo da Mente Milionária, se não me engano, né? Tinha. Que trabalha um pouquinho também na educação financeira, né? E vai bem de encontro a esse teu projeto. E o que o Alquimista do Paulo Coelho tem a ver com o projeto da Dani? E assim, inicialmente, né? E num segundo momento, qual foram os insights que a Dani tirou e os aprendizados desse livro do Alquimista para a vida dela? Tá.
A edição que eu tenho aqui do Alquimista é uma edição comemorativa de 30 anos, ela é linda, então dá até mais vontade de ler, tem as folhinhas douradas e claro que está todo marcado, porque é um livro com muitos insights. Eu vou contar uma história, porque o meu aprendizado com esse livro começou antes de eu ler o livro, é bem breve, Eu estava em Floripa, essa edição é de 2018, foi quando comemorou 30 anos. Eu estava em Floripa na casa da minha irmã e ela tinha acabado de ter a Baby, de ter a Martina. E aí ela comentou assim comigo, Dani, o que tu acha do Paulo Coelho? E eu falei assim, não gosto muito não, assim, essa coisa dos mais vendidos, sei lá, autoajuda, não é muito meu perfil. Eu gosto de livro mais prático, livro com embasamento, porque eu sou uma pessoa mais racional. Livro com estatística, com algum tipo de pesquisa, enfim, não gosto muito. Aí passou e ela disse assim, faz um favor, pega não sei o que ali no armário da Martina, uma fralda, qualquer coisa. Eu fui pegar, quando eu abri o armário eu vi essa edição, tinha 2 dessa, com um plásticozinho transparente, guardado no armário. Eu falei, meu Deus, eu acho que ela ia me dar o livro, e agora eu desmereci o Paulo Coelho. E ela... Aí eu levei o que ela tinha me pedido, a fralda, enfim, não lembro. E esperei um pouquinho, aí mais tarde eu retomei o assunto e disse assim, Dé, tu lembra que tu me perguntou do Paulo Coelho? E eu falei que não gostava muito. Eu falei assim, mas eu acho que é o momento de eu rever meu conceito. Então eu estou disposta a ler um Paulo Coelho, porque eu de fato estou falando da obra dele sem ter lido. Eu estou pré-julgando, eu estou me colocando numa situação de julgamento mesmo, de julgamento sem ter lido o livro. Então, sei lá, tô aberta a ler Paulo Coelho. Ela, que bom, porque eu ia te dar o livro de presente, eu já tinha até comprado. E aí ela me deu o livro. E aí, por isso que eu digo, a minha primeira lição desse livro foi antes de ter lido o livro, que é se colocar na humildade de vivenciar uma coisa antes de sair falando, entendeu? Quantas vezes a gente não julga e vê como o fato de querer ser uma pessoa melhor é um exercício diário, é um exercício constante, porque algumas vezes a gente se pega se sabotando, ou a gente se pega revivendo alguma crença limitante, sei lá, que autoajuda é uma coisa que não é pra mim, eu não preciso, os outros precisam, eu não precisava. Então esse foi a primeira lição do Paulo Coelho. E aí eu fui ler o livro é lindo, já adorei, eu sou uma pessoa que gosto de capas porque eu me formei em design, então essa parte estética assim, da apresentação dos produtos me engaja. E eu achei o livro sensacional. Eu até dei o feedback para a Dea depois. É aquele livro que a gente lê grifando. E te agradeço por me convidar para essa live, porque eu reli o livro. E como é importante reler, porque a pessoa que eu era em 2018 não é mais a mesma pessoa. Então a minha jornada de lá para cá já mudou algumas coisas eu assimilei, e outras coisas foi muito bom ter revivido. É um livro que fala basicamente de buscar o seu sonho. De ir atrás do seu sonho. De viver a sua lenda pessoal, e aí é claro que ele traz outros ensinamentos incríveis, assim. Desde a presença do amor na tua vida, como é importante fazer tudo com amor, como é importante a gente se dedicar para um propósito, como é importante a gente ter resiliência, como é importante, sei lá, eu fiz até algumas anotações aqui, ter entusiasmo para as coisas, né? Eu não sei se todo mundo já leu o livro, se eu posso dar spoiler, acho que a essa altura sim, né? Mas... Pode. E para resumir a tua pergunta, o que eu trago para a minha vida é isso, é de lembrar de colocar o meu sonho em primeiro lugar, porque eu percebi que todas as vezes que eu tentei viver o sonho de outra pessoa, não deu certo. E vou te dar um exemplo, não é o fato de eu trabalhar para uma empresa formal, de eu ser contratada para representar uma empresa, ok, até aí tudo bem, normal, todo mundo que trabalha para uma empresa vive o sonho de outra pessoa. Mas, por exemplo, eu já tive sócios, a gente abriu quando eu fiz uma pós em marketing, o nosso plano final de projeto de conclusão de curso era abrir uma rede uma franquia de comida saudável. É uma coisa que eu identifico, eu adorei o projeto, a gente tirou do papel, abrimos,
mas não deu certo. Não deu certo por diversos fatores, e aí o que aconteceu hoje, relendo pela segunda vez o livro, eu vi que aquele não era o meu sonho, aquele era o sonho de um dos meus colegas que fez o MBA comigo. Ele me convenceu a entrar no sonho, claro, no sonho dele, lógico, eu quis, né? Eu não fui coagida, eu quis. Mas aquele não era o meu sonho. Comida saudável não era o meu sonho. Apesar de eu ser uma pessoa que gosta de levar uma vida saudável, que procuro me alimentar bem, mas aquele modelo de franquia não era o meu sonho. Então, hoje em dia, eu assimilo que aquilo não deu certo porque não era a minha lenda pessoal, como fala o Paulo Coelho. E ele diz que todo mundo já nasce com a sua, e o dever de cada um é correr atrás da sua. Entendeu? Então, por isso que hoje eu sigo no meu projeto Cripto XX, que aí sim eu me vejo realizada, levando informação para mais mulheres e fazendo com que mais delas participem dessa conversa de, sei lá, de independência financeira, de educação, de participação no mercado de investimentos e tudo que está relacionado. Dani, tu falou ali, e eu acho que até é interessante, porque assim, ó, tudo a gente precisa se basear a primeira coisa, eu acho que acontece para tu buscar alguma coisa, para tu agir de alguma forma, para tu preparar um planejamento, é tu ter um sonho. Não necessariamente tu precisa dormir e sonhar, você precisa ter um sonho de conquistas, um sonho de missões, um sonho de amores, enfim. Para que isso gere uma autoconsciência das ações que você precisa fazer para chegar até esse sonho. Certo? Então, assim, a Déia até botou uma frase aqui, ó. O que você já fez pelos seus sonhos hoje? Né? Eu esse dia postei no meu feed sobre ter um quadro de conquistas. Né? Qualquer coisa em qualquer lugar visível para que você saiba, aquilo ali é um ponto inicial, um sonho que as pessoas têm, seja viajar, seja ter liberdade financeira, liberdade de tempo, seja ter uma família, qualquer coisa. Mas a foto está ali e a tua mente vai gravando isso. E a tua mente vai buscando ações durante os dias, meses e anos para tu fazer essa conquistar. Né? Então, tu falou em sonhos, exato. E o alquimista Paulo Coelho fala isso também, que o primeiro de tudo é o sonho. Né? O primeiro de tudo é tu buscar no que se concentrar, no que planejar, no que ter metas. Né? E aí foi onde tu criou teu canal, onde tu já percebeu aí durante a tua vida que tu estava vivendo alguns sonhos que não era teu, enfim, né? E isso faz até uma ponte com um livro que eu falei há um tempo atrás, que é O Jeito Rápido de Ser Feliz, que fala sobre a psicologia positiva, né? E que ele trabalha exatamente a psicologia para conquistar o sucesso. E não que o sucesso a gente só pensa que vai ser feliz ter sucesso. Quando é o contrário, nós precisamos ser felizes para buscar o nosso sucesso, a nossa prosperidade. Exato. Pensas dessa forma? Eu assisti essa tua live, eu não li o livro, tá? O Jeito Harvard de Ser Feliz. Mas eu achei que faz tanto sentido, faz muito sentido isso, né? É contraintuitivo inicialmente, porque o nosso mindset é preparado para outra coisa. Mas aí também, em determinado ponto do livro, o Paulo Coelho faz uma citação do menino que foi visitar um sábio que supostamente tinha a receita da felicidade. E aí esse menino chegou, o sábio morava num castelo, um castelo muito exuberante, e ele foi falar com o sábio e disse assim: sábio, eu vim aqui falar contigo porque me falaram que você sabe a receita da felicidade. E aí o sábio disse: olha, eu estou muito ocupado, eu não posso falar contigo agora, eu consigo te atender dentro de umas 2 horas, mas nesse meio tempo, dá uma passeada aí para conhecer o castelo. Só vou te dar uma atividade. Você tem que carregar uma colher com algumas gotas de óleo dentro e não pode deixar o óleo vazar da colher. E aí o menino ficou 2 horas passeando pelo castelo e voltou com a colher intacta e perguntou para o sábio: olha, já deu as 2 horas, eu trouxe a colher com o óleo dentro e eu queria saber qual é a receita da felicidade. Ele disse assim: ok, e você, o que você mais gostou do meu castelo?
Ah, não sei, eu não estava prestando atenção no castelo porque eu estava concentrada em carregar as gotas de óleo. Ele disse assim, você não percebeu nada da exuberância do jardim? Não percebeu nada da vista do pôr do sol? Não percebeu nada das coisas bonitas que eu tenho aqui dentro? Tapetes, móveis, lustres, velas? Ele assim, não percebi nada. E aí o sábio falou, esse é o segredo da felicidade. Você tem que carregar a colher com as gotas de óleo dentro sem deixar cair, mas você também tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo à volta e contemplar as belezas que aparecem no caminho. Então eu acho que é exatamente isso, né? Aquela história que a felicidade é o percurso, não é o destino. Se a gente ficar esperando só o destino, a gente não vai ser feliz nunca. Perfeito, né? Perfeito. E eu sempre trago, eu tento trazer, né? Tento pedir para os meus convidados trazer o livro para hoje, para o momento de hoje, para esse momento de pandemia, para esse momento de isolamento social, para todas essas dificuldades que o nosso mundo, o Brasil e o mundo está passando, né? Então, o que a Dani traz, assim, ela já leu, já releu, e assim, depois dessa segunda visão, o que ela consegue trazer para o nosso dia de hoje? Tá. Tem uma própria frase no livro que fala que é justamente a possibilidade de realizar os nossos sonhos que torna a nossa vida interessante. Então eu acho que eu puxaria esse gancho. A gente está passando por uma pandemia, sim, é uma dificuldade para todo mundo, sim, mas ninguém falou que chegar nos sonhos é fácil. Ninguém falou que não vai ter percalços, que a gente não vai ter reveses, que a gente não vai ter, eventualmente, perder um dinheiro num negócio que não deu certo, eventualmente, supostamente perder tempo se dedicando a uma ideia que também não foi para frente, mas a possibilidade de realizar os nossos sonhos é que faz a nossa vida interessante. Então, eu acho que uma visão de médio e longo prazo consegue fazer o nosso dia a dia mais interessante, mais factível, mais, sei lá, talvez definido por metas que a gente consiga visualizar atingindo no futuro, mas aproveitando o presente. Perfeito. É saber que não é a primeira, mas também não é a última crise que nós vamos passar e entender que são nesses momentos de dificuldades. Até estava lendo a respeito, durante esse período de quarentena, que muitos negócios altamente lucrativos, que viraram bilionários, trilionários, eles aconteceram em momentos de crise, em momentos de percalços. Porque aí você faz algo, começar a trabalhar, começar a desenvolver para ultrapassar essa barreira. Né? E aí a Déia até falou ali resiliência. Eu trabalho muito com a resiliência, eu trabalho isso na minha história de vida, em todo o meu processo profissional. E, cara, se você não for resiliente num momento como esse, né, os seus sonhos vão por água abaixo. Tudo aquilo que você estava planejando, tudo aquilo que você estava construindo, ele cai, né? Ele desaba. Com certeza. Eu tenho duas coisas para falar. Eu anotei aqui uma frase do livro que talvez seja conveniente para esse momento, que fala assim, para melhorá-lo. E se você melhorar o presente, o que acontecerá depois também vai ser melhor. Então eu acho que é isso. Já que a gente está nesse momento presente, enfim, de pandemia e tudo mais, o que a gente pode fazer hoje nessa situação, nessa condição que melhore o meu presente e que, consequentemente, vai melhorar o meu futuro, porque é inevitável. Se eu começar hoje a comer de uma forma mais saudável, porque eu não estou comendo na rua, estou no presente, mas no longo prazo eu vou melhorar o que vem depois, né? E a segunda coisa é que o próprio do livro, que ele é pastor de ovelhas, ele passou por muitas e muitas dificuldades no livro, mas muitas, desde ele ter que vender todo o seu rebanho, porque ele tinha um sonho, ele acreditava nesse sonho, um sonho mesmo quando ele dormiu, ele tinha um sonho repetido, que ele precisava conhecer as pirâmides do Egito, que teria um tesouro lá. Então, ele primeiro fala com uma cigana, depois fala com um rei,
que incentivam ele a seguir esse caminho. Ele vende o rebanho dele, sai da Espanha, vai para a África, um lugar onde ele não fala o idioma, um lugar onde ele não conhece os costumes, um lugar onde ele não conhece a religião. Ele é roubado. Então todo o dinheiro que ele tinha é roubado. Ele se vê num país onde ele não falava o idioma e ele se oferece para trabalhar numa loja de cristais. Nessa loja de cristais ele primeiro se oferece para trabalhar sem uma remuneração. Ele fala para o dono da loja de cristais que os cristais, para quem está olhando da vitrine, estão um pouco empoeirados e que ele se oferecia para limpar em troca de um prato de comida, enfim, ou se futuramente o dono da loja quisesse contratar, ou seja, fazer mais que o esperado também, né? Isso é um ponto que me chamou a atenção, assim. E aí dessa loja de cristais ele arruma um dinheiro, ele passa mais de ano trabalhando para recuperar o que ele perdeu no assalto, e depois ele vai para o deserto, e no deserto ele passa por uma guerra, e enfim, é ameaçado de morte, e depois ele é roubado de novo, e não sei o que, até ele chegar no tesouro dele. Ou seja, é a vida real, é a vida como ela é. São vários percalços, né, que na verdade só engrandeceram o feito dele, né? Porque se ele desistisse, ele não ia chegar ao sonho, ele não ia conquistar o que ele conquistou. Exato. Então, ele utilizou da resiliência, como a Déia falou, em não desistir, se fortalecer porque ele tinha um sonho, aquilo, e ele foi atrás e conquistou, né? Exato. Aí tu falou ali da parte de que ele se ofereceu para trabalhar sem ter remuneração. Num dos livros, se eu não me engano, Pai Rico, Pai Pobre, ele fala exatamente sobre inicialmente você buscar aprendizado ao invés de dinheiro, né? Porque o aprendizado vai fazer você chegar ao dinheiro de alguma forma, com alguma ideia ou com algum negócio, entendeu? E então as pessoas muitas vezes elas são imediatistas e querem entrar numa empresa, já ganhar dinheiro, ao invés de tentar adquirir conhecimento para se tornar uma referência, um ícone daquele aprendizado que ela teve, para depois sim fazer dinheiro com aquele negócio, né? Até porque, assim, depois que a gente tem um aprendizado, a gente consegue monetizar ele, né? Então ele não precisa necessariamente ser monetizado na hora, mas todo o conhecimento acumulado, informação é poder. Depois a gente pode monetizar em forma de qualquer outra coisa. Eu aprendi, por exemplo, no caso do livro, a limpar cristais. Eu posso ter uma empresa que limpe cristais. Eu participo de feiras de decoração e tem stand de lojas de cristais que tem empresas especializadas para fazer embalagem e desembalagem, por exemplo. É uma viagem. Estou viajando aqui no exemplo que a gente estava falando. Mas um conhecimento específico pode te levar a abrir um negócio específico, um negócio de nicho também. E assim, a Dani, agora com esse novo movimento, para quem está entrando agora, para quem está nos acompanhando, vamos falar um pouquinho da Cripto XX? Qual é o propósito dela? Fala um pouquinho da criptomoeda, tenta ligar alguma coisa com o que o Alquimista traz para nós, né? Enfim, vamos lá. Uau, linkar com o Alquimista... ele diz assim, ó, que quem vive a sua lenda pessoal sabe exatamente o que precisa fazer, só que às vezes a gente tem medo e o medo é que nos bloqueia, mas que a ação é a forma mais corajosa de conseguir o seu sonho. Então eu acho que eu tomei isso, eu fiz a ação foi criar o perfil no Instagram. O que eu vou fazer exatamente, se eu vou fazer um curso mais para frente ou não, talvez sim, mas eu ainda não tenho modelo de curso nenhum. Eu criei um perfil no Instagram porque eu precisava tomar ação. E a partir do primeiro passo é que vem o outro. Então dessa ação, por exemplo, já tem um outro canal de criptomoedas de 2 meninas também que a gente já está em contato. Então a gente já está, tipo... as coisas acontecem quando a gente está em campo, entendeu? Quando a gente está na
plateia, na arquibancada, só estudando, planejando, é importante, claro que é. Mas enquanto a gente não tá no jogo, não vai sair gol. Não vai sair gol. E aí a minha planejar sem agir não traz resultado, né? Não. E a minha ideia é que eu tinha esse preconceito. Eu achava que criptomoedas eram um assunto de uma panelinha de programadores ou de nerds. Difícil de entender porque também muitas vezes os artigos publicados na internet falam com nomes complexos, muitas referências em inglês, então realmente eu acho que o conteúdo que a gente tem hoje em dia ainda não está tão amigável, mas eu achava que era uma coisa muito mais complexa do que o que realmente é. E aí quando, conversando com meu cunhado, eu fui aprendendo, a gente foi investindo, fui entendendo como funciona o mercado, investimento via uma exchange ou corretora ou não, ou via uma carteira digital que pode ser como se fosse um pendrive. Então, eu vi que eu já tinha um pouco de conhecimento que era super válido para quem não sabe nada. E eu tenho uma coisa do design que o design tenta simplificar, tenta deixar as coisas amigáveis. Então, quer seja um produto, quer seja uma interface, o X está muito em voga agora, deixar o produto fácil de entender. Como eu tenho isso já implementado em mim, pela minha formação, eu achei que era uma boa ideia unir as duas coisas. O meu conhecimento com a minha facilidade de passar para o público, porque eu sei que eu achava que era difícil. Porque eu não era programadora, não sou, eu não era do mercado de investimentos, eu não era educadora financeira, não era nada dessa área. E aí, unindo essas duas informações, o meu conhecimento e a minha expertise de design, digamos assim, de designer, eu dei o primeiro passo. E aí, a partir de agora, algumas parcerias estão vindo e fazendo uma analogia com o livro, eu acho que é isso. É quando o Santiago vendeu as ovelhas dele e falou, vou. Entendeu? Eu só ainda não larguei meu emprego formal, tá? Talvez eu tenha que repensar isso. Foi um insight que me veio agora. Viu como é bom a gente conversar? Transição de carreira. Tô nessa, mas é que eu tô há bastante tempo, então chega uma hora que tem que efetivar Sim. A transição, né? Sim. Tá, então me conta aí. Então, na verdade, o CryptoX é um canal de distribuição de conhecimentos a respeito de investimento em criptomoedas, é isso? Isso aí. Eu já fiz algumas lives, algumas, enfim, ensinando a como começar, os 4 primeiros passos. Não é nada complexo, como eu falei, inicialmente o meu discurso é mais focado para as mulheres, porque eu acho... as estatísticas falam que no mundo 5% das mulheres investem em criptomoedas. No Brasil a gente até está melhor, a gente está em 10%. Mas ainda assim é muito pouco, considerando que a gente é um pouco mais da metade da população, entendeu? E eu estou nessa busca de disseminar o conhecimento. Eu não quero necessariamente que a mulher, a pessoa, invista, ou... Eu quero que ela saiba o que é, para daí tomar decisão. E eu quero que ela saiba que não é difícil caso ela queira entrar nesse mercado. E que não precisa começar com o valor inteiro do Bitcoin, que está em 34 mil reais. A gente pode comprar fração. Então dá para investir a partir de 100 reais, mas a maioria das pessoas não sabe disso. Eu já chamei a Mari. A Mari vai investir 100 reais, vou fazer ela investir. Ela me falou. Aí ela vai te ensinar. Bacana. Estava falando contigo ali pelo áudio que eu tenho renda variável e renda fixa, né, na verdade. Bitcoin ainda não, mas Bitcoin, a gente fala Bitcoin é criptomoeda. É porque é a mais famosa das criptomoedas, sim. Exato. Mas a Mariana comentou comigo que tu falou com ela. A gente pode buscar uma alternativa, sim, até falei que depois ia falar contigo a respeito, né? Sim, combinamos. Dani, mais alguma coisa, algum insight que eu queira repassar? Quero te agradecer pela disponibilidade. Cara, eu que te agradeço, porque foi o que eu te falei, pelo convite que tu me fez, eu acabei lendo o livro de novo, e aí vieram vários novos insights. E eu queria ler o finalzinho aqui do livro. Que ele fala assim: sempre antes de realizar um sonho, a alma do mundo resolve testar tudo aquilo que foi aprendido durante a caminhada.
Ou seja, era o que a gente falava, a caminhada importa, né? Ela faz isso não porque seja má, mas para que possamos, junto com o nosso sonho, conquistar também as lições que aprendemos seguindo em direção a ele. Achei isso sensacional. E por fim, ele fala que realmente a vida é generosa com quem vive a sua lenda pessoal. Então eu acho que é isso, né? Por muito tempo, a gente que trabalha para outras empresas, a gente vive num modo automático. Acorda, toma banho, vai trabalhar, volta, não sei o que. A gente não para se perguntar, mas é meu sonho? O que eu vim fazer nesse mundo? Eu sou feliz e satisfeita com isso ou só paga meus boletos, né? Paga meus boletos e sobra um pouquinho para diversão, sobra um pouquinho para investimento. Então... buscar mesmo um propósito de vida, né? Apesar dessa palavra tá tão batida, todo mundo fala em propósito, mas não precisa ser uma coisa grande. Às vezes o teu propósito é fazer um melhor cachorro quente. Perfeito. Às vezes o teu propósito é... Eu nem sou da área de educação e tô me vendo feliz e realizada contribuindo com a distribuição de conteúdo para outras pessoas, entendeu? Eu sou uma pessoa tímida, eu nem gosto de aparecer, eu nem gosto de live, eu nem gosto de... mas estou gostando de fazer isso, então estou me redescobrindo, olha que legal, né? Mas tudo isso porque eu parei para pensar autoconhecimento. E essa é uma jornada que nunca acaba, ainda bem. Ainda bem. Dani, cara, queria te agradecer demais. Obrigada, show Bruno. de bola. Paulo Coelho é um cara sensacional. Esse livro aí, até botei nas nossas artes, eu botei o livro Laranjinha, né? Não sei se foi esse que tu leu. Não, foi esse daí da Dani. O texto é o mesmo, mas é o mesmo texto, só muda a capa porque eles vão fazendo edições comemorativas. Legal. Queria agradecer o pessoal que está aí, a tua família, que na verdade a minha e a tua família são meio que, né? Então, queria agradecer todo mundo, queria agradecer o pessoal aí, nossos amigos, colegas. Quem quiser saber um pouquinho mais de criptomoeda, segue lá, CryptoXX, da Dani Vergani também. E qualquer coisa eu vou botar aqui nas minhas redes sociais também para vocês seguirem ela, tá bom? Obrigado, Dani. Obrigada, Bruno. Beijos. Beijão pra ti aí. Beijo.